Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao último Igreja Açores desta sexta temporada. Nesta edição vamos conversar com o Padre Silvino Amaral, que celebra 64 anos de sacerdócio. É uma vida ao serviço da Igreja que estará connosco neste programa. Mas mais à frente, antes disso, vamos à atualidade da Diocese açoriana. A Diocese de Angra despede-se este domingo dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude numa Eucaristia no adro do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada, com a presença do presidente da Fundação JMJ, Dom Américo Aguiar, e do administrador diocesano cônego Hélder Fonseca Mendes. O padre Norberto Brum, responsável pela pastoral juvenil da Diocese, garante que todas as ilhas se deram à visita dos símbolos, cada uma com a sua especificidade, e que o acontecimento deixou marca e um desafio. Estes símbolos que agora basicamente se despedem já da nossa Diocese deixam esta marca que é necessário desinstalarmos, que é necessário continuarmos a apostar cada vez mais numa pastoral juvenil de proximidade, de encontro, uma pastoral juvenil que envolva os jovens, que conte com eles, que os torne sobretudo protagonistas. E foi o, podemos dizer, e teve mesmo a dizer que foi o acontecimento maior deste ano pastoral, foi o acontecimento mais mobilizador. Podemos dizer que foi o grande acontecimento depois da pandemia. Foi esta passagem dos símbolos por todas as nossas ouvidorias. E foi interessante vermos a envolvência dos jovens, das instituições, mesmo dos menos jovens, das comunidades, das catequeses. Foi um momento mobilizador. Uma visita que tirou os jovens do sofá, do telemóvel e do computador, garante o sacerdote, que acredita que esta visita dos símbolos foi um pretexto para se falar mais sobre a Jornada Mundial da Juventude. Em algumas ilhas houve, de facto, esta preocupação de fazermos chegar este convite, esta mensagem. O do Américo Aguiar, que é o presidente da Fundação JMJ, tem-nos dito muitas vezes, assim incansável, que este convite chegue a todos. O convite chegue a todos os jovens, que ninguém deixe de participar na jornada porque não sabe ou não sabia que havia a jornada. Eu penso que os símbolos, a passagem dos símbolos foi pretexto de muitas comunidades para se falar da Jornada Mundial da Juventude. Agora, se cativa mais ou menos jovens, não sei, cada um saberá no seu coração, mas que foi um pretexto e falou-se muito da Jornada Mundial da Juventude. O comitê organizador garante estar muito satisfeito com a visita dos símbolos JMJ à diocese mais dispersa do país. O padre Norberto Brum diz que o próximo passo é não deixar os jovens esfriarem, agora é preciso manter a sua atenção e conseguir trabalhar na caminhada rumo às jornadas que acontecem em 2023 em Lisboa. Nos próximos dias 1, 2 e 3 de julho, o Santuário do Senhor Bom Jesus, na Ilha do Pico, assinala 60 anos de elevação a santuário. A efeméride, que aconteceu em 1962, será assinalada com um vasto programa, como nos adiantou o reitor, Padre Marco Martinho. Assinalaremos esta efeméride na próxima sexta-feira, 1 de julho, com uma Eucaristia de Ação de Graças, pelas 7h30 da tarde, Eucaristia esta evocativa dos 60 anos da elevação a santuário, presidida pelo ilustríssimo e reverendíssimo Sr. Cônego Hélder Fonseca Mendes, administrador diocesano de Angra. E pelas 8h30 da noite, desse dia 1 de julho, teremos também no santuário o lançamento do livro Ecce Homo, num arquipélago de evangelização, do reverendíssimo Padre Luís Leal. As comemorações prosseguem no dia 2 de julho. No Auditório Municipal da Madalena, com um colóquio intitulado O Bom Jesus Milagroso do Pico, Olhares sobre uma Devoção, com várias conferências que vamos ter ao longo de todo o dia, de manhã e da tarde, em vários painéis, como, por exemplo, a manifestação religiosa no Templo e no Adro do Bom Jesus, por Manuel Goulart de Serpa, a devoção dos baleeiros de São Mateus do Pico ao Senhor Bom Jesus, por António Carlos Maciel, a música em louvor do Bom Jesus, temporalidade e transcendência, pelo Duarte Gonçalves Rosa. No segundo painel, teremos a Débora Goulart, de perto e de longe, o culto ao Bom Jesus Milagroso.
e Manuel Francisco Costa Júnior, Festa do Bom Jesus Milagroso de São Mateus do Pico, Paisagens Culturais, Sociabilidade e Convivialidade Profanas. Terminando este painel com o Hélio Nuno Soares, com os apontamentos para a história do Santuário do Senhor Bom Jesus Milagroso. Depois da parte da tarde deste sábado, continuando no Auditório Municipal da Madalena, teremos os outros painéis. O terceiro painel, o culto do Ecce Homo em São Jorge, pelo Dinis Silveira, a Scripta Mandant, com o culto do Bom Jesus nos testemunhos escritos, do Rosa Goulart, e Bom Jesus Milagroso, estudar para conhecer, conservar para preservar, restaurar para adorar, com Marta Sofia Bretão. O último painel que encerrará este colóquio, o Ecce Homo no Arquipélago Pastoral, com Luís Leal, e Dom Manuel Afonso de Carvalho, entre os Açores e o Vaticano, Susana Goulart Costa. A 3 de julho, a Eucaristia acontece pelas 11h30 da manhã, presidida pelo reitor do santuário. A elevação da Igreja Paroquial a santuário é reconhecer que se trata de um lugar muito especial. Para nós é de facto uma data singular, porque estamos a celebrar a elevação deste santuário que é tão querido para este povo da Ilha do Pico, para este povo destas Ilhas do Triângulo, o culto ao Senhor Bom Jesus, que daqui o partiu para as outras duas ilhas também daqui do Triângulo. Por isso, este santuário, esta casa-mãe, esta casa especial, e a reconhecer um santuário, uma igreja como santuário, é reconhecer de facto como uma presença especial da divindade, e esta presença especial vem pelos devotos, pelos romeiros do Senhor Bom Jesus, que em cada ano acorrem aqui às festividades e ao longo do ano a este santuário diocesano. Por isso, para nós é um momento de alegria, de júbilo e também de responsabilidade, para que estejamos sempre de coração aberto ao jeito de Bom Jesus, para a todos escutar, para a todos acolher nas suas preces ao Senhor Bom Jesus Milagroso, aqui em São Mateus do Pico. No domingo, a missa terá uma coroação do Divino Espírito Santo da Associação da Mocidade Católica de São Mateus. Eu, Padre Me Confesso, é o nome do livro com textos do Padre António Cassiano, apresentado a 12 de junho no Salão Paroquial com o seu nome, na freguesia de São Pedro, em Vila Franca do Campo. Uma seleção de mais de 600 textos publicados no jornal diocesano A Crença e reunidos por José Maria Teixeira Dias, que foi amigo próximo do sacerdote falecido há um ano. Eu convivi com o Padre Cassiano 45 anos. Foram tantos quantos ele foi pároco aqui em São Pedro, onde eu cheguei em 73. Após o 25 de Abril, tornámos-nos amigos, porque ambos embarcámos num ideal de igualdade das sociedades, ou da sociedade. E isso fez com que nós realmente nos convivêssemos em sessões de esclarecimento, em atos da própria Igreja, sobretudo na reunião de conselhos paroquiais, etc., de maneira que ficámos amigos. E quando ele adoeceu e se reformou de diretor da Crença, eu pensei fazer uma resenha da vida e do ideal dele através de um conjunto de perguntas que lhe faria. Ele, infelizmente, só respondeu às 10 primeiras e depois, em conjunto com o atual diretor da Crença, o reverendo padre José Paulo Machado, e com o ouvidor de Vila Franca, o reverendo padre José Borges, combinámos fazer um apanhado dos textos que ele publicou durante 18 anos na Crença. E então, eu, como estava disponível, estou felizmente reformado, embora com 85 anos, e ainda consegui fazer, portanto, essa recolha. E saiu esse conjunto de 50 textos. Claro que a minha vontade seria publicar muitos mais, mas naturalmente há problemas, principalmente de pagar o livro. O livro já está pago e agora o restante lucro vai reverter para a Caritas de Vila Franca do Campo. Seria o que o sacerdote quereria, garantiu o amigo emocionado em entrevista ao Igreja Açores. Mas o que podemos conhecer do padre Cassiano através destes textos? Foi um indivíduo que me influenciou bastante porque era realmente absolutamente coerente com as suas ideias. Pregava a igualdade, mas praticou-a. Em vez de ir para professor, por exemplo, de moral, onde ganhava um ordenado relativamente bom, apesar de tudo dizem que os professores ganham mal, mas eu acho que não é tanto assim, ele preferiu, por exemplo, ser funcionário
funcionário da Casa do Povo. Esteve no sindicato, onde defendeu precisamente as ideias da igualdade das pessoas no trabalho, na remuneração, na felicidade. E isso notou-se perfeitamente, ou notava perfeitamente, digamos, a frontalidade dele em todas as reuniões que eu sei que ele teve, tanto com várias pessoas, na luta que ele se empenhou e que nunca desistiu dela, até ao fim da vida. Já sobram poucos exemplares desta tiragem e estão à venda na livraria Letras Lavadas. Eu, Padre Me Confesso, um livro do Padre António Cassiano. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. A Viagem de Chihiro é um filme de animação japonês. Do famoso estúdio Ghibli, é ainda uma das melhores obras do agora reformado realizador Miyazaki. Sendo de animação, não é exatamente um filme para crianças. Em alguns países, a idade mínima aconselhada é de 6 anos, ao passo que em outros é de 12 ou 13. Qual a razão desta discrepância? Algumas cenas podem ser bastante assustadoras para as crianças mais pequenas. Mesmo assim, há aqui muito de maravilhoso e mágico. Trata-se de um hino à bondade e à delicadeza no trato com os outros. Os méritos técnicos são superlativos. Esta é animação como já não se costuma fazer, sem interferência de computadores. Os desenhos são detalhados, de cores vibrantes, revelam grande imaginação e servem uma narrativa despretensiosa, mas intensa. Mais de um momento parece saído de um livro de Franz Kafka. A história tem elementos de fábula. As farpas de crítica social não serão colhidas pelos mais pequenos, mas serão sempre eficazes dentro da história. E existem várias lições a tirar desta aventura. A Viagem de Chihiro é um pequeno tesouro e todos, miúdos e graúdos, deveriam vê-lo. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. E o nosso convidado desta edição do Igreja Açores é o Padre Silvino Amaral, que celebrou no passado dia 15 de junho 64 anos de vida sacerdotal. Nasceu a 5 de fevereiro de 1934 no Morro, na Vila da Povoação. A Ribeira Quente foi sempre a sua prioridade, em especial o desenvolvimento sociocultural da comunidade. Antes de mais, boa tarde, obrigada pelo privilégio desta entrevista. Que sonhos tinha o jovem sacerdote Silvino há 64 anos, a quando da sua ordenação? Claro que eu tinha os sonhos de que era jovem, queria trabalhar, estava totalmente voltado para a pastoral, não é? E gostava de realmente dar largas à minha vocação sacerdotal e pastoral. Foi assim o que eu fiz, realmente. Procurei integrar-me na freguesia, para onde fui colocado quase que vomitado pelo bispo, não tinha ninguém para colocar aqui. Tal era o lugar abandonado que havia aqui, uma espécie de feijão. A Ribeira Quente era uma feijãozinha semi-abandonada e, portanto, é pouco atraente para qualquer padre que viesse para aqui, ou qualquer professor, qualquer líder que viesse para aqui trabalhar. E fui colocado aqui nestas condições, fiz o melhor que pude, procurei integrar-me, tenho a consciência de que realmente me integrei, tanto que ainda hoje tenho a minha casa, a moradia cá, depois da minha eminência, e, portanto, todo o meu trabalho foi aqui numa freguesia que eu encontrei totalmente abandonada, socialmente, que era muito frequente encontrar isso noutros lugares também. Uma freguesia que tinha uma população de 2.400 pessoas. O povo era muito dócil, era muito praticante, muito religioso, mas o que lhes faltava era a relação social, mais relação social, e a freguesia não tinha o saneamento básico, portanto, com todos os sintomas de uma freguesia que precisava ser promovida e mais enriquecida. Os caminhos eram tudo terra batida, o que aconteceu também noutros lugares, não é? Aqui não foi só aqui, mas encontrei este ambiente aqui.
povo muito bom, muito dócil, muito praticante, muito religioso, claro que tal religião tradicional dos nossos povos, mas muito aberto a tudo o que pudéssemos fazer deles, e eu fiz o que pude nestas circunstâncias. Quanto à pastoral, tive que lançar-me à pastoral de base. Claro que a minha ideia foi criar grupos de animação local, grupos que sejam pequeninos fermentos de pastoral. Não fui para a pastoral de massas, porque essa é pouco produtiva. Fiz aqui o que havia necessidade de fazer. Portanto, a ação católica, por exemplo, que é um trabalho em que as pessoas estão sempre em formação permanente e estão vivendo sempre a preocupação de olhar o lugar e promover o lugar. E a Ação Católica fez muita coisa nesse sentido, de promover o lugar, ia muitas vezes, no princípio da sua militância, ia muitas vezes às reuniões de junta de freguesia, reivindicar questões, oferecer-se para se integrar em determinadas questões que eram de promoção local, etc. Depois, vi os jovens muito fechados aqui dentro, com pouca comunicação com o exterior, com alguns erros, até de forma de linguagem, devido a esse fechamento. E então o que é que fundou o escutismo? Para que os jovens tivessem mais intercâmbios com o exterior, porque havia escutismo em Ponta Delgada. E os escutas, quando se formam e quando eles aparecem, não fazem outra coisa senão criar encontros. E assim aconteceu. Fiz o agrupamento 260, que foi o segundo da ilha, o primeiro misto aqui na ilha, e se fez muito bem à freguesia a longo prazo. Como é que é criar um agrupamento de escuteiros misto em tempos em que isso não era bem visto, não é? Eu fui o primeiro a criar um agrupamento misto quando era só para rapazes, a discutir para rapazes. Mas eu já tinha esse espírito do seminário, que eu também fui escuteiro no seminário, já tinha esse espírito do seminário que era muito importante e era uma necessidade premente, até mesmo sociológica, de haver escutismo misto para rapazes e raparigas. E como é que a comunidade lidou com essa novidade? Uma novidade de abertura. Esta comunidade aqui é muito aberta. Seja qual for a inovação, é sempre bem-vinda esta comunidade. É característica esta comunidade ser assim. Ela é pescatória. E os pescadores têm um pouquinho essa abertura. Em todo o mundo. Padre Silvino, assim acontecer. Padre Silvino, vamos até 1997, quando da derrocada aí na Ribeira Quente. Como é que foi ser... Já é nos finalmente da vida. Como é que foi ser pastor dessa comunidade que ficou tão ferida? Houve um travão tremendo na pastoral. Eu deixei de ser o que era, aberto, líder, com iniciativas, ter iniciativas atrás de iniciativas. Mas porquê? Porque entrou dinheiro, houve esmolas, e a freguesia foi bombardeada por dinheiros. E quando entrou dinheiro, nós somos ladrões, somos más administradores, julgam que nós temos todo o poder e toda a riqueza cá dentro, quando afinal, quando houve a derrocada, houve necessidade de criar comissões para a gestão da derrocada, ou seja, a gestão de donativos, a decisão de verbas, de distribuição de verbas, e criámos uma equipa para isso, que foi formada por escuteiros locais e escuteiros de Ponta Delgada, foi formada por assistentes sociais, foi formada por um líder da junta de freguesia, alguns líderes locais, e formada por mais, acho que é isso. Mas sentiu que tinha que recuar para... Caiu tudo em cima do padre. O padre tinha em cima de si tudo o odioso. E eu tive que travar a minha ação. Porque tudo que eu fazia era conotado com o mau uso do dinheiro, a má administração, todos queriam dinheiro. Alguns casais só porque tinham uma casa aqui, eu tinha família aqui, mas estavam a residir fora, também queriam dinheiros. Isso foi uma loucura, um desequilíbrio.
a ponto de já ser no fim da minha vida pastoral, já tinha pastoral mais ou menos tudo organizada e mais ou menos em andamento, e estamos a fazer já a rotina da vida o melhor possível, mas isso fez com que eu parasse um pouco nas minhas dinâmicas, nos meus entusiasmos. Isso marcou a sua pastoral, estes 64 anos? Podemos considerar esse o pior momento da sua vida pastoral? A minha pastoral pela negativa, quase. Todavia, eu estava aberta à mudança, eu cheguei até a fazer comunicações ao exterior, a dizer que aqui era possível criar um desenvolvimento local muito mais forte, muito mais incisivo, um desenvolvimento próprio dos lugares pequeninos, que podiam ter a sua dinâmica cultural e desenvolvimento para o meio rural, para o local, o melhor possível. Pronto. Eu tinha também o meu espírito que me ajudou a enfrentar estas coisas. Eu não fui abaixo assim totalmente. Eu procurei esconder-me o melhor possível para que não fizesse ainda mais mal e também até não me neutralizasse na minha ação. Isso é muito negativo. Mas eu fiz o que pôde, eu cumpri o meu dever. Esta sua preocupação pela inserção da cultura na comunidade destaca alguns momentos. Como é que se consegue que uma população que está, no fundo, isolada na ilha, porque a expressão é mesmo essa, a palavra é mesmo essa, isolada, como é que consegue que a cultura lhes chegue de uma forma natural e que ela seja também aceite por parte da comunidade? Eu já disse que esta gente era muito aberta. Essa gente tinha falta de líderes locais. Os empregados, os funcionários públicos, os trabalhadores ligados às pescas, os cabos do mar e tudo isso eram líderes do governo. E eram líderes pouco desejados. Eram pessoas que vinham para ora fiscalizá-los, ora comer o seu dinheiro, quando no final não era bem isso. O padre também era um desses, mas o padre era branquista, era querido, era aceito, era desejado, porque era o único líder a quem se ligava mais. A igreja era, digamos, para eles era tudo. Lembramos que eu vim para aqui numa altura que não havia nem telemóveis, nem televisões, nada disso, e poucos rádios. Portanto, a igreja é que era, digamos, eles guiavam-se para a igreja e o padre era um líder local, era o mais bem aceito. E eu cheguei a meter-me em tudo, eu cheguei a colaborar com as autoridades civis, a colaborar com o Cabo do Mar, fazer muitos ofícios por causa da orla marítima, da proteção da orla marítima, com o presidente da Junta de Freguesia também por causa disso, para reforçar tudo isto. Eu colaborei o máximo que pude. Eu deixei de ser quase de animador pastoral, isso é ser animador pastoral, mas deixei de ser o homem mais da igreja para ser mais do centro social, que também fundámos com a minha entrada aqui também. Em 1998, portanto, logo a seguir, no ano seguinte à derrocada... Não, eu já em 58 já tínhamos o centro social. Sim, estou a dizer, ia falar da sua... 58 eu encontrei a freguesia em péssimo estado. A nossa freguesia tem uma geografia incómoda, que é espartilhada pela montanha e pelo mar. O mar, a montanha, com muitas derrocadas. E eu cheguei a dormir debaixo dos túneis devido às derrocadas na estrada, por não ter acesso ao resto da freguesia. Já passei por isso. E o mar, de vez em quando a gente amanhecia com a notícia de que o mar tinha demolido a casa de fulano, a casa de cicrano, a adega, enfim, o quintal, coisa. E o caminho à beira-mar que se fazia arbitrariamente, sem ser mesmo para as entidades públicas, era um caminho que se fazia provisoriamente, porque já sabia que uma maré cheia podia demolir tudo de uma vez. E como é que se gera a fé de pessoas? Como é que se gera a fé e a capacidade de acreditar destas pessoas que de um momento para o outro perdem tudo? Como é que se gera isto, enquanto sacerdote?
pois a gente que já estava contando com isto. Havia encontrar essa gente mais ou menos batida, amadurecida e já sensibilizada para estas derrocadas. Claro que eles não podiam voltar-se, eles podiam voltar-se à junta de freguesia ou à Câmara, mas não havia sensibilidade para isso, porque tudo vinha de Lisboa. Isso é do tempo, o 25 de Abril aparece depois. Isso é do tempo em que tudo vinha de Lisboa. E pedir uma decisão para defender um povoado cá dentro, aqui nos Açores, era complicado. Nós éramos desconhecidos para essa gente, não é? E os líderes locais não eram muito fortes, não eram muito ricos, não, até mesmo para escrever, nem por isso. Eu senti a necessidade de vir ajudar e fiz o que pude. E ao fazer o que pude, eu vi que muita coisa se acelerou, muita coisa se fez. Portanto, esta gente aqui precisava mais de líderes sociais, líderes políticos, do que um padre para a pastoral. Porque para a pastoral eles eram doces, eram abertos. E simplesmente a pastoral que eu fiz foi aquela pastoral de reforçar a formação pessoal deles mesmos e criar fermentos de grupos bem formados para serem, digamos, manutentores, para fazerem a manutenção da vida espiritual. E, portanto, a ação católica, escotismo, Liga Eucarística, que já existia, mas que também voltei para ser também para mulheres. Quer dizer, é que meti as mulheres aqui ao barulho. E o que falta meter de mulheres ainda no barulho da igreja. A Liga Eucarística com homens e mulheres. Eram 100 e tal liguistas que faziam as suas confissões mensais e tudo, e as suas comunhões mensais. E um padre sozinho a confessar essa gente toda, uma vez por mês. Portanto, eram coisas que eram também cansativas e absorventes, muito absorventes. Portanto, pastoralmente, nós fizemos o melhor que pudemos cá dentro. Até corri o risco de viver a paroquite, que é um defeito muito pastoral, que é cultivar a paróquia e não pensar nas outras. E isto já evoluiu muito mesmo. Agora a Ribeira Cante é das paróquias do Conselho que tem menos paroquites, quer dizer, que tem menos doenças paroquiais. Mas, no tempo, eu senti a necessidade de me debruçar sobre eles, porque eles precisavam de coisas de ordem social que os outros não precisavam. Padre Silvino Amaral, em 98 foi agraciado com a Ordem de Mérito pelo Presidente da República. Isto precisamente no tempo em que diz que se afastou de todos estes projetos, se esmoreceu, digamos assim, de todos estes projetos que tinha criado. Nem este reconhecimento lhe deu um novo impulso? Não, isso é vaidade das vaidades, não é? Não, eu também não. Eu não morri. Eu simplesmente deixei de fazer muita coisa que fazia, muita coisa que liderava, sobretudo quando metia dinheiros. Porque a gente tinha o centro social aberto todo o dia e todos os dias. Eu estava sempre rodeado de jovens de manhã à noite. O centro social tinha jogos de sala, ping-pong, que é o ténis de mesa, jogos de ludo, jogos de mesas, dominós, até o xadrez. Eu mandei buscar um professor fora para ensinar o xadrez cá dentro. Portanto, até isso nós fazíamos. Conclusão, eu estava sempre rodeado de jovens por causa do ping-pong, por causa do palco, a gente fazia teatro, não é essa coisa toda. Eu senti necessidade de fazer tudo o que era possível de animação para culturar esta gente. O que eles menos precisavam era de religiosidade, porque a religiosidade aqui é como em toda a parte, mais de manutenção e popular, do que provavelmente uma religiosidade aprofundada que agora já está existindo e está sendo melhor com os centros pastorais, com os conselhos pastorais e com estes grupos que são os tais fermentos que mantêm uma paróquia vitalizada e sempre animada. Porque o que se faz, por exemplo, o escotismo é para rapazes, raparigas, mas os grandes escoteiros da comunidade foram os pais, os atingidos pelos filhos. Portanto, não há casal que não sabe o que é o escotismo.
Não há pai que não sabe o que é educar um filho no escotismo. E meter um filho no escotismo. Todos desejam pôr os seus filhos no escotismo. Portanto, criou-se uma rede de formação contínua em benefício da comunidade geral. Padre Silvino, quais são as maiores diferenças entre a pastoral de há 64 anos e a pastoral nos dias de hoje? Isto porque, não estando propriamente muito no ativo, continua a estar próximo das comunidades e a conhecê-las nos dias de hoje. Pois, eu já estou na Manência há 15 anos. E já há 15 anos que deixei a paróquia. E graças ao parque para aqui veio, ele continua a estar atrás de tudo e à frente de tudo para isto ir para a frente. Ele, então, ainda por cima ele é o ouvidor aqui do Conselho, portanto, ele, graças ao parque que me veio substituir, está indo para a frente. Mas se não são algumas bases que a gente conseguir ver aparecer devido ao esquema criado, seria muito mais difícil e seria muito pior. Além disso, a sociedade evoluiu. Eles não tinham saneamento básico, eles não tinham ruas asfaltadas, eles tinham a ameaça do mar, a ameaça da rocha, das penadias, a ameaça dos transportes. Havia caminhoneta uma vez por semana para Ponta Delgada. Depois passei a ser 2 vezes, à terça e à sexta. Depois passou a ser todos os dias. Vem o ensino obrigatório, que isso é tudo no mesmo tempo, Uma evolução que se deu no mesmo tempo. Vem o ensino obrigatório e este obriga mais transportes de caminhonetas das crianças para as escolas, que são obrigatórias, com central na povoação, central nas furnas, portanto, mais crianças com animação. Vem o desporto, que Ribeira não praticava desporto, e nós praticamos desportos. Começámos a praticar desporto interno, nas sedes, e exteriormente. Futebol de salão, voleibol, basquete. Tudo isto foi abrindo os jovens à sociedade, ao escotismo. Tudo isto. O escotismo foi abrindo a sociedade ao exterior, para a maneira Ponta Delgada, o 107 Ponta Delgada, foi um dos grandes amigos da catástrofe, que nos ajudaram a libertar-nos da catástrofe e que nos acompanharam na catástrofe quando ela acontecer aqui na Ribeira Quente. Os nossos amigos 107 Ponta Delgada. Porquê? Porque havia escotismo cá dentro, sabiam do sofrimento deles, sabiam das condições deles, estavam por dentro. Padre Silvino, o que gostaria de dizer aos jovens sacerdotes da Diocese como, digamos, segredo desta longevidade de 64 anos de sacerdócio? Que conselhos daria aos jovens sacerdotes? Eu diria que eles têm que ser muito originais e muito criativos para o mundo de hoje. Porque eles vão encontrar uma juventude herdeira de televisões, herdeira de telemóvel, uma juventude fechada, uma gente já menos social, menos voltada para a sociedade, voltados para o egoísmo, para o ego, para o seu ego muito forte, que é alimentado pela televisão e pelo telemóvel. Todos têm o seu conforto, todos já têm a sua sala. Quer dizer, a sala do povo que vinha encontrar aqui, a sala era a rua. Os jovens eram produtos da rua. Eles agora não vão encontrar isso. Eu uma vez quis tirar as crianças da rua, com a minha ingenuidade pastoral, com a minha ingenuidade, falei com a assistente social e disse: senhor, eu tenho que fazer aqui um centro de crianças, para ter as crianças o mais possivelmente animadas e integradas, e até isso possivelmente internadas à volta do centro social, porque elas fazem uma vida de rua muito forte. Sabe o que os assistentes sociais disseram? As crianças que têm mais defesas são estas crianças que vivem na rua. Têm outras defesas, têm uma humanidade muito forte e têm um espírito de proteção pessoal que mais ninguém tem. Eu calei-me e aproveitei a lição. E depois comecei a ver melhor as coisas, era verdade, era bem verdade. Portanto, há muita coisa social agora que vai dificultar os meus colegas, os colegas novos. Eles têm que ser criativos, eles têm que ser televisivos, eles têm que estar por dentro de um telemóvel, têm que estar por dentro da comunicação exterior, eles têm que viver a comunicação televisiva,
os meios de comunicação diferentes, tem que ir mais longe, tem que se preparar para isso. E uma mensagem que gostasse de deixar aos diocesanos neste momento importante da sua vida sacerdotal? Deixar a quem? Aos diocesanos, aos açorianos, aos cristãos açorianos. Olha, os açorianos é assim. A Igreja está estruturada de tal forma, eu vou dizer uma coisa horrível, mas não é para mal, é tudo para bem. Eu, quando cheguei à Ribeira Quente, eu fui vomitado para aqui, pastoralmente, porque não havia mais nenhum padre que me substituísse. E o ouvidor disse, a mandato do bispo, tu vais para a Ribeira Quente, vais procurar uma casa para morar, porque lá o Passal não oferece condições, oferece perigo, está muito atingido pelos abalos de terra. Eu ingenuamente vim à Ribeira Quente e a melhor casa que encontrei na Ribeira Quente foi o Passal. Conclusão, eu passei a morar no Passal, julgando que não ia encontrar casa nenhuma, como é um tecedor. Teve a caridade de camuflar, de caiar, pintar a casa, camuflou as rachas do edifício, tirou o pavor, conseguiu tirar o pavor do edifício e vim encontrar que a melhor casa era o Passal. E fui convidado a ir para outra casa para morar de renda. Conclusão, nós não estamos instalados de maneira nenhuma. Eu, quando venho para aqui, o bispo, eu só vi o bispo de 5 em 5 anos. Na maior, até a derrocada, eu nunca vi o bispo, senão de 5 em 5 anos, que vinham fazer a visita oficial às paróquias, que essas visitas eram rodeadas de um pavor, de um medo, de um temor, porque o bispo para nós era o fiscal que vinha ver a nossa ação, mas num olhar fiscal, num olhar de, talvez, a ver se descobria defeitos, erros. E nós também tínhamos esse medo devido à falta de comunicação e de familiaridade com o bispo. Portanto, eu nunca vi o bispo. E eu trabalhei sempre sem bispo. Até Dom António. Dom António é que foi o bispo que mais bateu a Ribeira Quente, que mais esteve connosco, que mais nos visitou, ao ponto de minha irmã gostar imenso dele, porque foi a primeira vez que vi um bispo pela frente. Isto é um pormenor de uma freguesia fechada. A primeira vez que vi um bispo pela frente, e tão social, e tão amigo de pedir um quarto para dormir uma cesta. Pronto. Nunca tivemos essa relação com o bispo. Conclusão, eu trabalhei sempre pastoralmente, sem bispo. Trabalhei sempre à base da organização pastoral, da organização diocesana, mas que tinha bispo. Na terceira, que nos chegava às vezes através de uma pastoral, ora construtiva, mas muito fortemente criticante, às vezes. E para construir era pouco, às vezes era mais para as críticas. Portanto, sempre vivemos sem bispo. Agora, o bispo, hoje em dia, é mais necessário naquele tempo, porque os isolamentos naquele tempo eram maiores. Agora já não há isolamento. Agora há meios de transporte muito mais fáceis. Eu fui para o seminário, naquela altura, através do barco. Não havia até aviões, e nós levávamos 9 meses no seminário e não tínhamos comunicações com a família, nem pelo Natal, nem pela Páscoa. Portanto, isso criou um tipo de pessoa distante sempre, a comunicar com distâncias e a viver de distâncias e, sobretudo, viver o seu isolamento. Ora, hoje em dia, a sociedade não tem nada disso. Por isso, também agora precisamos de um bispo mais presente, mais aberto, mais comunicativo, e também temos de saber que há um bispo que ordena. Hoje em dia, devido ao Concílio Vaticano II, hoje em dia, eu apanhei o Vaticano II. Portanto, eu fui já na Ribeira Quente. De maneira que, hoje em dia, o bispo tem uma ação muito mais direta, muito mais minuciosa do que no meu tempo. Portanto, eu habituei-me a viver sem bispo. E o bispo pode desaparecer, que eu vou viver sempre em igreja. Deve ser sempre igreja e sentir esse espírito. Mas eu sou produto do Vaticano II, eu sou produto de uma igreja aberta, de uma igreja comunicativa. E quanto mais comunicativa e for aberta a igreja, melhor. Portanto, precisamos de um bispo, temos muita necessidade de um bispo.
Os leigos estão a sofrer com isso, os pais estão a sofrer com isto. Os entusiasmos da nossa juventude, todos nós passamos por ela. Pela juventude e por esses entusiasmos da juventude. E na juventude nós trabalhamos sempre bem. Mas ser persistente a enfrentar os marasmos e as diferenças da modernidade, a Ribeira Canto de agora, não é a Ribeira Canto que eu vim encontrar. Mas os jovens nunca devem desanimar. Cada um é formado para o seu mundo. Cada um tem o seu mundo e cada um é produto do mundo que teve. E cada um pode trabalhar muito e melhor e bem no mundo que vai ter pela frente. Isso então é para todos os jovens, é para todas as dioceses e é para todo o mundo. Portanto, cada um vai viver a sua dinâmica e vai viver a sua realidade. Um grande beijinho, muitos parabéns por estes 64 anos de sacerdócio, Padre Silvino Amaral. Obrigado. E o Igreja Açores fará agora uma pausa, como já vem sendo habitual. Estamos de regresso no início do próximo mês de setembro. Até lá, tenham um excelente verão. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.